hoje eu irei dar dicas para vocês implementarem hoje já, tá? Para acabar de vez com o seu vício por doces. Eu sou o Carlos Magno, para quem não me conhece aí, muito prazer, que nós falamos sobre estratégias para transformar o seu corpo em uma máquina de queimar gordura. Quem aí é viciada em açúcar? Me conte. Qualquer pessoa, né, pessoal, que já tentou emagrecer aí, já tentou eliminar os carboidratos, especialmente o açúcar, sabe que no início a vontade de comer doce é algo enorme. Né? Quem aí já tentou emagrecer e não conseguiu por causa que não conseguiu vencer o vício pelo açúcar. E mesmo quando não tem vontade de comer doce, né, alimentos de sabor doce, a ânsia constante por alimentos ricos em amido, pão, macarrão, batata frita, pizza, pães. Então não é só o sabor doce que nos vicia, né? Tem também os salgados que contêm açúcar ali, aquele carboidrato que contém nos alimentos salgados acabam se transformando em açúcar no nosso sangue. Por isso que a gente é tão viciado em alimentos cheios de carboidrato. E para a grande maioria das pessoas, tá? Esses desejos por doces são constantes e impedem essas pessoas de estar atingindo os seus objetivos aí de emagrecimento. Então por isso que é muito importante desintoxicar o corpo, abandonar esse vício, essa alimentação constante com carboidratos durante um tempo, para que o nosso corpo possa renovar os hábitos alimentares, renovar o paladar e conseguir se controlar quando você vê, por exemplo, um prato cheio de doces de brigadeiro na sua frente. Então tudo leva um tempo e é preciso você vencer esse vício desligando aí um pouco do consumo de carboidratos. E lembre-se também que os desejos por doces, por alimentos cheios de carbos, são mais intensos nos primeiros dias de dieta, tá? Então é muito comum muitas pessoas abandonarem a dieta cetogênica no início do processo, tá? Porque o seu corpo estava tão viciado que ele fica pedindo, que ele fica clamando por carboidrato, por açúcar. Então, ele fica buscando aquilo como forma, né, de prazer, de recompensa. Então você fica mais estressado, mais ansioso, mas isso tudo só dura aí 2 a 5 dias, tá? E depois você se sente super bem, você começa a entrar em cetose e começa a transformar a fonte de energia, que era de carboidratos, para gordura, tá? Quando seu corpo já começa a controlar a quantidade de glicose no sangue, a quantidade de insulina sendo produzida, então você passa a ter menos vontade de comer durante o dia. E nós vamos falar aqui, dar dicas hoje práticas de como você pode aplicar no dia a dia e como isso vai te ajudar a diminuir de uma vez por todas a compulsão alimentar, tá? E olha só, antes da gente continuar o nosso conteúdo, se você quer receber mais vídeos, mais conteúdos, mais dicas como essas, que vão te ajudar a emagrecer de vez, a eliminar até 18 quilos em apenas 45 dias, sem passar fome, mudar o seu corpo e a sua saúde, eu tenho um pedido para te fazer. Para você receber tudo isso, é só você clicar em ativar o sininho, em se inscrever, porque você vai receber gratuitamente todas essas dicas toda semana e você vai poder aplicar e vai ver os resultados no seu emagrecimento definitivo chegando. Então é super simples, rápido, ativa o sininho e você vai receber gratuitamente todos esses vídeos, esses conteúdos. E vamos também ajudar a salvar mais vidas? Assim como esse vídeo vai te ajudar a salvar a sua vida, a gente pode espalhar isso pelo mundo afora. E sabe como? Clicando em curtir. Quando você ativa a sua curtida, esse vídeo é entregue para mais e mais pessoas. E mais pessoas assistindo a esse conteúdo, com certeza a gente acaba salvando mais e mais vidas. Então, 2 passos simples vão ajudar você e mais pessoas. Clique em curtir, deixa a sua curtida e ativa o sininho e você não vai parar mais de ser transformada durante toda a sua vida. Vamos juntos? Clique em curtir e ativa o sininho. A primeira dica que eu tenho para vocês é não diminuir o consumo de carboidratos aos poucos. A dica que eu tenho é diminuir tudo de uma vez, em vez de tirar aos poucos. Por quê? Se você começa tirando apenas um docinho que comia à tarde e deixa todos os outros açúcares, isso prolonga ainda mais os seus desejos, o seu vício pelo açúcar, tá? Se antes eu comia pão, macarrão, banana, doces de padaria, aí um dia eu vou lá e tiro só um doce. Isso não vai adiantar muita coisa, né, pessoal? Porque eu vou continuar viciando o meu paladar aos outros alimentos. É igual quando você vai entrar no mar e ele tá gelado. Primeiro você coloca um pé para ver se você consegue entrar, depois você coloca um braço, e depois o outro braço, a mão, e só vai prolongando seu sofrimento inicial, tá? Até a ponto de você desistir de entrar. Então o que é melhor mesmo é você ir correndo e pular de uma vez. Isso que eu faço. Por exemplo, quando você vai no mar ali de Florianópolis, que é água gelada, né? Que é o Mar do Sul, que é água geladíssima, o que você tem que fazer? Ir correndo e entrar de uma vez, porque isso não prolonga o seu sofrimento e não te dá medo de entrar cada vez que você vai testando uma parte do seu corpo. E isso é a mesma coisa com carboidrato, tá? Essa talvez
talvez seja a parte mais difícil da caminhada, esse início aí. Por isso que é muito importante vocês terem o apoio de alguém, ter alguém auxiliando, para vocês fazerem da melhor maneira que vocês consigam manter essa dieta, esse estilo de vida, né? Então, quando você larga os carboidratos e o açúcar de uma vez, é a melhor forma, porque você não vai prolongando esse sofrimento. Aí eu vou comer só um pouquinho desse doce e amanhã eu diminuo. Normalmente, o que a gente vê nisso aí? É que as pessoas que fazem isso, amanhã vão comer mais um pouquinho, e no outro dia mais um pouquinho, e aí no quarto dia já pensa, eu já comi esses dias tudo, eu vou comer só mais hoje aqui, e depois eu consigo, na semana que vem, na segunda-feira, eu volto para a dieta. E na verdade, continuam assim e não terminam, né? Ficam sempre prolongando e desistindo, começando e desistindo, começando e desistindo. Quem aí já aconteceu isso, né? Então essa é uma dica que eu dou, que funciona comigo. Quando eu quero largar o açúcar, é de uma vez. Corto tudo e vou para cetogênica sem choro nem vela, tá? Porque essa é a melhor opção. Outra dica, faça refeições completas, tá? Alimente seu corpo, mantenha-se saciada, de preferência com alimentos naturais e de alta qualidade nutricional. Os desejos são mais intensos quando você tem fome, quando você tem muita vontade de comer. E quem vai te ajudar nesse processo? Proteínas e gorduras boas, né, pessoal? O que você tem que comer para emagrecer? Proteínas e gorduras boas. Não fiquem com medo, não tem essa de que proteína vai aumentar sua taxa aí de colesterol, que vai aumentar seu ácido úrico. Já existem estudos que provam que isso já caiu por terra, né? Que proteína faz bem ao nosso corpo e a gente necessita de proteína de uma quantidade adequada para manter nossa massa muscular, para manter nossa saúde em dia. E gorduras boas são extremamente essenciais aí no nosso estilo de vida, principalmente porque a gente precisa dessas gorduras também para queimar, para gerar energia, tá? E, além disso, elas são totalmente saciantes, então elas reduzem a nossa vontade de comer, a nossa fome durante o dia e deixa você menos propenso a comer carboidratos, a se entupir de açúcar aí durante o dia, tá? Então, quando você aumenta o consumo de gorduras e proteínas, você tem menos fome e não fica procurando por doce a todo momento. Vamos lá, mais uma. Não se concentre em calorias, tá? Não fique contando calorias, não fique pesando comida, concentre, sabe o quê? Se concentre em saciedade. Coma até a saciedade. Quando você escolhe os alimentos corretos, então você tem uma maior saciedade e você para de comer mais rápido, tá? Mesmo que você ache assim, eu vou comer muito se eu for seguir até mais saciedade. Não, porque você vai saciar rápido. Então, quando você foca em proteínas e gorduras boas, isso te dá uma alta saciedade, você tem menos vontade de comer, e ao longo do tempo, ao longo dos dias aí, com o passar dos dias, você vai tendo cada vez menos fome. Então, no princípio, na primeira semana, você pode até pensar, mas eu nunca vou conseguir alcançar a saciedade porque eu tô comendo demais e não para a minha fome. Mas isso é normal, você estava viciado em açúcar. O seu corpo ainda está controlando a quantidade de glicose, de insulina. Então, é muito comum na primeira semana, nas 2 até primeiras semanas, você sentir muita fome. Mas com o tempo, à medida que você vai controlando sua glicose, você vai acostumando o seu corpo a entender o que é fome, o que é vontade de comer. Então, você vai tendo cada vez menos fome, tá? Então, mais uma dica aí, minimize ou até elimine os alimentos processados. Essa é uma dica que muitas pessoas não fazem quando iniciam a cetogênica. Por quê? Iniciam a cetogênica e vão comer embutidos à vontade. E não é bem assim, né, pessoal? A gente tem que focar em comida de verdade. A base da nossa alimentação é comida de verdade. Não adianta de nada ter um corpo lindo por fora, mas por dentro ter um corpo ali totalmente podre, né? Então, se você busca aí um emagrecimento para se sentir mais bonita, mais bonito, com um corpo mais definido, com a composição corporal melhor, tem que buscar por saúde também. E não adianta fazer a cetogênica baseada em alimentos processados e ultraprocessados, tá ok? Outra dica aqui que eu trouxe é beba mais água, tá certo? Beba mais água. A desidratação, ela às vezes pode nos levar a pensar que nós estamos com fome, tá certo? Então isso é muito comum. Você não bebe água, aí tá ficando desidratado e pensa que tá com fome. Isso nos leva a desejar também mais alimentos que estão fora do plano de alimentação, fora da nossa rotina. Então, muitos dos sintomas, como fadiga, dores de cabeça, tontura, problema de concentração, foco, muitas vezes não é fome, e muitas vezes são confundidos com fome. Você tá fraco, você tá tonto, você precisa comer. Não, muitas vezes isso é falta de água, é desidratação que está acontecendo no seu corpo. Tenham cuidado, verifiquem, bebam água acima de 2 litros, 2,5 litros aí por dia. Peguem um copão assim, pegue 1 litro, vai enchendo e vá tomando aí durante o seu dia, a cada 1 hora, a cada 2 horas, tá? Porque isso ajuda demais. Então vamos lá.
coma mais vegetais. Apesar da cetogênica ser uma dieta mais rica em gorduras e proteínas, ela não é zero carboidrato não, gente, como muitas pessoas acham. Não é zero carboidratos não. Então você pode sim comer vegetais, algumas frutas baixas em açúcar, e os vegetais não apenas nutrem o nosso corpo, pode nos ajudar a saciar mais, reduzir os desejos por doce, tá? Isso ajuda a ter um volume maior de comida no seu prato. Então, isso te ajuda a não exagerar tanto nas calorias aí. E também livrem-se da tentação, porque quando você tem em casa produtos que você vê a todo momento, que estão no seu campo de visão, que você tá ali na cama e olha para algum lugar e vê ali um chocolate. Quando você abre a geladeira, tá entupido de alimentos cheios de carboidratos. Se você não tiver um foco assim extremamente alto, isso uma hora ou outra vai te fazer cair em tentação, né? Mantenha alimentos processados, açúcares, farináceos, ricos em amido, que são prontamente acessíveis ali, que é só você abrir e comer. Mantenha esses alimentos fora da sua casa, porque isso vai te ajudar a ter mais foco para que você não fracasse. E a dica bônus que eu dou é tomar bebidas de sabor amargo. Bebidas de sabor amargo, como café puro, água com limão, tendem a inibir a sua vontade de comer doce, tá certo? Então, o sabor amargo do café, ele provoca a inibição dos receptores presentes aí nas papilas gustativas e acaba diminuindo a sua vontade de comer doce diariamente, tá? Então, seu paladar vai perdendo aquela referência de sabor doce, de ser sensível a pequenas doses de adoçantes diariamente quando você consome mais alimentos amargos. E lembrem-se que os desejos de doces, os vícios pelo açúcar, duram pouco tempo, tá? Pessoas que têm seguido a cetogênica com sucesso, que eu vejo aí nos alunos, nos depoimentos, eles frequentemente relatam uma diminuição do gosto por doces, por açúcar, uma diminuição muito grande, tá? Então isso é incrível quanto a cetogênica pode mudar esse vício, porque controla a glicose, mexe com os hormônios, né? Então isso ajuda demais. E você irá se surpreender quando você fizer a dieta com a sua falta de vontade em comer doce. Depois deixem aí sugestões do que vocês querem ver aqui durante essa semana de conteúdo, tá certo? Um beijo, um abraço, tchau!